Obrigado por terem vindo, hein? Obrigado por terem vindo. Prazer em vê-la. Oi, doutor Vai, Márcio. tudo bem? Bem, obrigado. Agora é melhor. Obrigado. Eu que agradeço. Bem, como? Mais uma vez eu vou aproveitar a sua sabedoria. Ah, que é isso, pô. Quem sabe a gente até divide alguma coisa aí. Bom, são 20, né? Eu já sei quais são. Posso deixar aqui, mas... Posso deixar aqui, né? E doutor Jorge, as aulas, ontem a aula do doutor José Veríssimo foi espetacular. Uma maravilha. Foi muito bom. Olha, adorei. Que bom. Muito bom mesmo. Porque eu não... Pessoal, tudo firme? Então vamos lá. Olha só, esses debates aqui no Ministério Público Federal acontecem sistematicamente já há alguns anos, né? Inicialmente, a nossa proposta era discutir sobre temas latentes na nossa cidade, e para isso comparecem pessoas com diferentes formações. Não existe nenhuma institucionalidade no debate, não existe uma assinatura de ata, após isso, nada, né? É somente uma forma da gente ir construindo parcerias e tentando contribuir com a sociedade, com a cidade. Eu sou do movimento Respeito é Bom, Eu Gosto. Nós lutamos pelos direitos dos portadores de distúrbios psicossociais. São aqueles que provocam distúrbio na sociedade involuntariamente. População em situação de rua, doente mental, usuário compulsivo de droga. Há algum tempo atrás, já não me lembro bem mais quando, nós formamos uma parceria com a TV Zero para a construção de uma série para a TV sobre o tema da internação compulsória de criança, aquele programa do Eduardo Paes, de internação compulsória de criança e adolescente em situação de rua, supostamente usuários de crack, né? Então, a ideia, a partir da formação dessa parceria, foi dar consistência a série. Ou seja, nós transformando esses nossos encontros regulares em encontros focais sobre esse tema, né, com o título Crack Social, e a partir daí, a cada encontro, nós elegemos um subtema que consideramos importante e chamamos especialistas para falar sobre ele. Já tivemos vários temas, né? O dessa vez é exatamente quem eram. Ou seja, quem eram aquelas pessoas, aquelas crianças e adolescentes que naquela ocasião, 2011, 2012, moravam nas Cracolândias e foram alvo desse programa, né? Para isso nós chamamos o Jorge e o Francisco Inácio. Francisco Inácio, para quem não conhece, ele é um pesquisador, professor da Fiocruz, fez a maior pesquisa no Brasil sobre usuários de crack. Na quinta-feira de manhã, eu acordei com o e-mail dele no meu computador, avisando que não viria. Eu fui tão surpreendido quanto vocês, e aí repassei para vocês, inclusive, esse e-mail, um e-mail comunicando que ele não viria. Se tem o lado negativo de Francisco não estar aqui expondo todo o estudo e o trabalho dele, tem o lado positivo que a gente vai ter mais tempo para escutar e conversar e conhecer todo o pensamento do Jorge a esse respeito e podemos nos aprofundar. Existe sempre, a gente liberou um calendário do ano para todos esses nossos encontros, mas já aconteceu mais de uma vez de esse único encontro não ser suficiente para dar conta do tema, e aí as pessoas elegeram, com a concordância, obviamente, do palestrante, um novo encontro para a gente poder aprofundar determinadas questões. Então, não precisam ficar ansiosos, porque desde já Jorge está convidado, se chegarmos ao final desse encontro e houver questões que todos nós consideramos relevantes, ele próprio também considera relevante, em aprofundá-las, é só a gente remarcar uma nova data para
está presente, né? Tudo vai ser gravado e depois disponibilizado no YouTube, onde estão inclusive outros vídeos também das reuniões anteriores. Ok? Também, para vocês saberem, existia 27 pré-inscrições para esse encontro de hoje. Então, ainda devem chegar algumas pessoas, o que, infelizmente, elas vão perder esse início. Né? Jorge, contigo mesmo. Agradeço ao Ministério Público Federal, agradeço ao movimento Me Respeite. Respeito é bom, eu gosto. A gente já simpatiza, né, com esse nome. E agradeço ao Paulo Silveira pelo convite, que muito me honra e que, para mim, é um prazer. Tendo um, ou quantos forem, está ótimo. Ainda mais porque vamos poder multiplicar isso por intermédio da televisão, ou do site, melhor dizendo. A gravação aqui vai ser apresentado, então, de modo que eu temo apenas que isto se torne um pouco tedioso, já que, ao me dirigir para cá, passei ali pela Buenos Aires e já vi ali um grupo tomando cerveja a essa hora, né? Depois do almoço. Então a turma já está relaxando. Na sexta-feira, hoje mais tarde, haverá aí um movimento dentro aqui do centro da cidade. Mas vamos falar do que exatamente? Inicialmente, esse debate estava previsto para trazer Francisco Inácio, que é professor lá da Fundação Getúlio Vargas e tem a maior pesquisa... Perdão? Fiocruz, tá certo. Desculpe, realmente, Fiocruz, confundi. Da Fiocruz, e apresentou um trabalho primoroso, fazendo o levantamento de quem são essas crianças que, naquela época, quem eram aquelas crianças que usavam crack. Isso gera na comunidade, na sociedade como um todo, no nosso país, uma certa preocupação quando pessoas podem ser internadas por uma ordem judicial no momento em que elas estão inadvertidas ou que não desejam a internação. Então, este tipo de ação levanta uma dúvida sobre a correção desse tipo de ação. É certo, é correto se pegar uma criança na rua e interná-la por uma ordem de um juiz? É errado? Bom, o fato é que nós médicos, eu sou um médico, sou um professor, tenho alguma pesquisa, inclusive vou apresentar aqui uma que talvez você já conheça, que foi a primeira pesquisa feita no mundo, pequena, comparada à grandiosidade do Francisco. Mas a minha pesquisa foi a primeira feita no mundo sobre internação involuntária, se funciona ou não. Foi o primeiro trabalho publicado sobre isso. Já tem aí uns 10 anos. Muito bem. Existem 3 formas de internação, né? E nós vamos começar, então, chamando a atenção sobre o tratamento para pacientes com abuso de substâncias químicas. Pode ter diferentes abordagens que vão ser indicadas em função de fatores clínicos, físicos e emocionais. A indicação correta do tipo de tratamento deve ser feita não só baseada na história de cada indivíduo. Então aí já começa aquilo que poderia servir a alimentar um debate.
Como é que eu vou internar alguém com uma ordem judicial se eu ainda nem sei a história clínica dessa pessoa? Isso pode, por exemplo, obrigar alguém que está com tuberculose a ser levado para um local de acolhida para dependentes de crack. E isso pode afastar a correta abordagem do paciente, percebem? Então eu posso ter alguém, um jovenzinho que foi atropelado, ele está desacordado dentro do meio conhecido como Cracolândia, ele está ali desacordado. Ou ele responde mal e alguém vai abordá-lo com uma ordem judicial dizendo que ele tem que ser levado para um local de acolhida para dependentes do crack. Ele se manifesta mal, é jovem e as pessoas imaginam que ele está sob o efeito da droga. Mas, na verdade, ele está com traumatismo craniano. O que acontece? O tratamento correto não se dá. Existe um meio de corrigir isso? Claro, vamos falar nisso mais adiante. Então, também temos que levar em conta a fase de evolução da doença em que se encontra. Por exemplo, alguém que esteja simplesmente sob o efeito da droga, porém sem um agravamento clínico neurológico, deve receber um tipo de abordagem. Aquele que já tem um comprometimento mais grave, ele não pode receber o mesmo tipo de abordagem do outro. Então, é esse o problema quando se faz a internação compulsória. Porém, ela existe, ela faz parte da legislação e ela foi criada para proteger o paciente. Então, nós temos que usá-la da melhor maneira possível e nós temos recursos para isso. Então, não é um absurdo fazer internação compulsória se usarmos os recursos que a sociedade tem e que funcionam normalmente e que vocês vão reconhecer. A internação é conduta indicada quando o paciente está colocando a sua própria vida e de outros em risco. Então, quando ele está em vias de poder morrer ou de causar problemas que levem à morte de outros. Ele tem que ser protegido, porque se ele está sob o efeito de uma droga, se ele cometer um crime ou se envolver num acidente grave que seja chamado de, por exemplo, um homicídio doloso ou um homicídio culposo, ele estará fora do seu juízo perfeito. Então ele tem que ser protegido ao invés de ser penalizado. E a melhor maneira de protegê-lo é agir antecipadamente. Então a internação involuntária, ela é indicada nesses casos. O paciente não responde à abordagem terapêutica apresentando enorme dificuldade em conseguir a abstinência. Então são aqueles jovens que você leva para um ambulatório, um consultório, por exemplo, em São Paulo, aqueles consultórios de rua. Você leva o jovem para lá, mas ele não consegue aderir àquele tratamento. Nesse caso, ele pode precisar de uma internação. Finalmente, quando ele mantém um comportamento de alto risco, ele vai ao tratamento, ele até aceita, porém o comportamento dele está descontrolado. Você precisa, então, voltar ao primeiro item, que é protegê-lo. A internação, isso é uma determinação do Conselho Federal de Medicina, aqui no Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Medicina. A internação deve ser realizada mediante laudo médico. É aqui que começa
a se perceber aonde está o equívoco da internação compulsória. Então, nós temos internações voluntárias, quando a pessoa deseja a internação involuntária, quando ela não deseja, mas o sistema médico exige, e a internação compulsória, quando é ordem de juiz. Então, são as três instâncias de internação. E vejam só, a internação involuntária, ela também é frequentemente alvo de muitas críticas, porque aparentemente os direitos humanos do indivíduo não estão sendo respeitados, porque a liberdade dele é retirada para que ele se submeta a um tratamento. Porém, como nós passamos um período longo em que as liberdades democráticas não eram respeitadas, às vezes se confunde a ação médica restritiva à liberdade com a ação criminosa restritiva à liberdade, o sequestro. Então, o que faz a diferença é um laudo médico. E isso, vocês veem, tenho certeza que vocês viram esse ano algumas vezes, quando uma ambulância para na via pública para atender um atropelado, um acidentado. Como vocês não acompanham a ambulância regularmente, vocês não imaginam que a maioria dos pacientes não quer ir para o hospital. Aliás, nas nossas próprias famílias. Às vezes tem uma avó, ou tem eu mesmo, né? já sou avô, não é? Então diz assim, você precisa ir ao médico. Não, eu vou tomar uma calibrina, vou tomar uma coisa qualquer, vou melhorar. A pessoa tem uma resistência de ir ao sistema médico. Não faz parte da cultura do brasileiro procurar o sistema médico. Primeiro, porque não foi difundida essa cultura. Segundo, porque o sistema médico está falhando cada vez mais em dar essa atenção que cative o cidadão a usufruir do seu direito de saúde. Então, a ambulância tem que ter um médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter socorrista, padioleiro e motorista. Para ver uma ambulância, você tem que registrar essa ambulância no Conselho Regional de Medicina e o nome de todo mundo que está envolvido com aquela ambulância. Você não pode comprar uma ambulância e sair por aí. Como você não pode também sair por aí dizendo que você é promotor. Você tem que fazer um concurso, tem que ser aprovado. Não é? A mesma coisa em relação a uma ambulância. A legislação exige que determinadas circunstâncias sejam atendidas. E quando o paciente está, o acidentado, o doente ou o usuário de crack está em via pública, se a ambulância for, o médico vai emitir um parecer. E nesse parecer, ele tem que escrever qual é a indicação. Se a indicação for, ele está bem, não houve nada demais, pode voltar. Acontece, por exemplo, no carnaval. A pessoa está passando mal, tem ambulância da Secretaria de Saúde, a pessoa se aproxima ali do posto de saúde, me sentindo meio mal e tal, então observa-se a pressão e tal. É um pouquinho de dor de cabeça, o médico presente diz que não há nenhuma gravidade e libera. Às vezes acontece com quem está alcoolizado. E o médico faz a mesma coisa, fala, não, ele está só um pouco alegre, não, dá um pouco de água, deixa ele um pouquinho aqui, dá um pouquinho de água, deixa ele repousar, que daqui a pouco ele pode, mas ele pode ir, a hora que ele se sentir bem, ele pode ir. Então, o médico determina o que deve ser feito. Alguém é responsável. Se o médico errar, ele é o responsável.
A mesma coisa deve ser feita com pessoas que estão em via pública sob o efeito do crack. Porém, levando-se em consideração a má gerência dos recursos públicos, o pessoal coça assim e fala, caramba, 50 ambulâncias, 80 ambulâncias, isso é muito caro. Vão mandar um ônibus com uma ordem judicial, vai todo mundo para o hospital. Ou vai ser todo mundo acolhido e vai para um posto de saúde. Então, lembrando, o que é importante aqui? Qual é o olho disso aqui, hein, Patrícia Terra? Qual é o olho disso aqui? O olho é o seguinte, é que quando se faz uma internação involuntária, ou quando se faz uma internação, um médico, quando se faz uma internação, o médico tem que indicar a internação. Seja ela involuntária, seja ela compulsória. Alguém tem que chegar para o juiz e dizer, olha, esta pessoa está precisando de internação. E aí ele emite a ordem. Quando ele emite a ordem para pegar todos, o que está acontecendo é que o procedimento médico não está sendo observado. Primeiro o contato tem que ser com o médico. Então, o que acontece? As pessoas que estão em vias de serem beneficiadas pela abordagem do sistema de saúde, elas se assustam, porque vão pessoas fortes, grandes. E aí, com isso, há a tentativa de fugir do atendimento médico. Ora, quem é que é treinado em fazer isso? Médico. Médico que convence a pessoa a se tratar. Enfermagem, psicólogo e assistente social, a equipe de saúde. Alguma dúvida? Alguém tem algo que gostaria de perguntar sobre isso? Por favor, fiquem à vontade, não é? A gente poder tocar isso aqui. Bom, internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário da substância, do crack, né? Internação involuntária é que se dá sem o consentimento. Compulsória é aquela determinada pela justiça. Então vejam aqui a cena. Imaginem um atropelado sendo conduzido dessa forma, não é? Então, essas pessoas todas aqui partem do princípio que este aqui não tem nenhuma fratura. Que ele está sendo carregado, está sendo levado só porque ele está fumando crack, então ele tem uma doença ligada ao uso de crack. Então, há um diagnóstico, não há um diagnóstico médico que justifique isso. Aquela involuntária, aqui nós estamos fazendo até uma fotografia, né, jocosa, em que vocês percebem que o médico tem um jeito mais parecido comigo, né? O médico está parecendo mais, o psiquiatra aqui no caso, está parecendo um pouco mais com um enfermo do que o próprio enfermo, né? Então estão pegando com camisa de força. Isso já não é necessário, porque você pode convencer uma pessoa a ir involuntariamente sem o uso da força. Existem pessoas treinadas nisso que são muito boas em fazer isso. Bom, a internação voluntária, a pessoa pede voluntariamente e é internada. Então, eu vou mostrar para vocês um filmezinho no final de 6 minutos, quando nós fizemos essa abordagem em 2013. 2013. Fizemos essa abordagem em 2013, ali na Avenida Brasil.
Foi feita uma abordagem, eu tinha juntado uma equipe e vocês vão ver como é que foi. Bom, a internação voluntária, o paciente tem o direito de pedir por escrito ou por determinação do médico assistente a sua alta. Então ele pode pedir para ir embora. Ele vai voluntariamente, mesmo que ele não esteja pronto, ele pode pedir para sair. Isso no caso, principalmente da internação do usuário de drogas, da criança usuária a criança usuária de crack não pode, tem que ter um tutor, ou um pai, ou a mãe, ou alguém que seja responsável. O adulto não, ele pode pedir. Se ele estiver muito doente, por exemplo, se ele estiver com uma hemorragia digestiva e quiser ir embora, então normalmente o sistema médico procura sedar esse paciente, se for possível, ele então dorme e aí é feita a abordagem médica, tanto a médica quanto a psiquiátrica. Porém, assim que ele esteja recuperado, isso no máximo em 72 horas, nós podemos permitir que ele peça para ir embora. Involuntária. Bom, quando nós internamos involuntariamente, num prazo de 48 horas, nós temos que informar o Ministério Público Estadual. Porém, quando se trata de criança ou adolescente, nós temos que fazer isso imediatamente. Antigamente fazíamos pelo fax, não é? Porque sempre há um juiz de plantão no Estado exatamente para proteger a criança ou adolescente. Então, como não existem não existe um número suficiente de juízes de vara da infância, então todos os juízes fazem um plantão, cada um dia, de modo que... Então, nós mandamos por fax avisando. Dessa maneira, nós cumprimos a obrigação de informar que nós estamos mantendo ou um cidadão adulto ou uma criança em internação, ou seja, privando-a da liberdade. O término da internação involuntária se dá por solicitação escrita do familiar ou responsável legal ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Muito bem. Alguma dúvida quanto a isso? Não. A internação compulsória. Olha só, vejam bem, aqui a fotografia de uma abordagem totalmente diferente. É este indivíduo aqui, não sei qual é a profissão dele, mas vocês percebem que é um acolhimento. Ele está convencendo, não é? E é uma internação compulsória, porque foi fruto, ali no Jacaré, foi fruto de uma ordem judicial, através de um pedido da prefeitura, e alguns foram aceitando normalmente. A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente, ou seja, é lei. Então, se o juiz me mandar um paciente com uma ordem judicial dizendo que eu devo interná-lo, eu sou obrigado a interná-lo. Não sou eu quem decide a internação compulsória, é um juiz. O juiz manda, a gente obedece. Pelo juiz competente que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente
dos demais internados e funcionários. Ou seja, quando se trata de um menor, uma criança, um adolescente infrator, um assassino, pode ser que o estabelecimento não tenha condições suficientes de segurança. Aliás, no Rio de Janeiro, só existe um lugar aonde se interna crianças e adolescentes, e não é público. Ou seja, não há no Rio de Janeiro um local adequado para internação compulsória para tratamento. Há para medida de segurança. Então, por uma medida de segurança, se recolhe o menor infrator a uma instituição pública e lá ele fica recolhido para a proteção dele e de terceiros. Ou seja, quando o adolescente ou a criança cometem um delito, eles têm que ser protegidos. Porque em algum momento essa criança foi abandonada. Sob o ponto de vista técnico, em algum momento essa criança foi abandonada. Em algum momento faltou alguém do lado dele. Ele é problemático? O Estado tem que dar conta. Nós aqui não estamos acostumados com isso, pela ausência de recursos ou por recursos mal alocados. Recursos mal alocados. Todos sabem que o Ministério Público Federal tem atuado intensamente no sentido de coibir desvios irregulares de dinheiro. E esses desvios ocorrem sobremaneira na área de saúde. Em outras áreas ocorrem, mas na área de saúde é mais. Bom, a internação involuntária, eu falei sobre isso, muitas vezes é confundida com agressão aos direitos humanos, violação aos direitos humanos. Mas ela tem uma indicação precisa. Eu me recordo, aqui mesmo, atravessando aqui na Uruguaiana, eu não me lembro, tem muitos anos, uma pessoa, eu estava atravessando de manhã bem cedo, a Presidente Vargas, e do outro lado vinha um senhor, ambos rápido, porque o sinal iria abrir. E aí, no meio da Presidente Vargas, ele caiu. Ao cair, você olha para um lado para o outro, os carros, você fala, bom, o médico sou eu, tenho que atender. Aí eu atendi e eu percebi logo que se tratava de uma pessoa com problemas ligados, problemas neurológicos. E provavelmente, fiz um diagnóstico provável, muito rápido ali, de que ele estivesse tendo uma crise epilética. Muito bem. E eu parei ali para atendê-lo. Aí veio um PM, um militar, com a motocicleta, e muito prestativo. Eu falei, poxa, dá uma cobertura aqui, por favor, porque os carros... Não, pode deixar. Eu vou chamar a ambulância. Perfeitamente. Então a ambulância veio, a pessoa que é um doente crônico, já tinha tido várias na vida, a gente via pelos ferimentos que ele tinha na face, cai, se machuca, né? Então nós percebemos que ele estava se recuperando, mas ele não quis ir. Mas ele foi convencido, nós fomos convencendo a entrar dentro da ambulância e ele foi. Então, essa ideia equivocada de que a internação involuntária é uma violação dos direitos humanos, ela não se confirma e, pelo contrário,
ela demonstra, através de publicações científicas, que ela deve ser aplicada. Então, existe um livro especial sobre isso, que é Manejo e Acesso ao Paciente Violento, na segunda edição, na época de 1996, mas já temos edições mais atualizadas, da Associação Americana de Psiquiatria, mostrando como cientificamente nós devemos agir, como é que clinicamente é o correto em casos como esse. Sejam eles por doenças físicas, sejam eles por doenças psiquiátricas, entre as doenças psiquiátricas, os transtornos ligados ao uso de drogas. Bom, esse trabalho foi publicado em 2003. Foi o primeiro trabalho feito no mundo aqui sobre... Nós tivemos... Ninguém nunca tinha publicado um trabalho na área de medicina sobre internação involuntária. E nós começamos a receber diversos pacientes por ordem judicial. Então, esse trabalho foi feito com 20 pacientes, é um número bom para uma primeira pesquisa. Todos eles levados de ambulância, com ordem judicial, por envolvimento em situação policial grave. Então, nessa época, 2003, nós não tínhamos cracolândias. Os dependentes de crack, acreditem vocês, eram oriundos dos Estados Unidos, brasileiros de uma cidade mineira, Governador Valadares, que iam muito para os Estados Unidos e lá exerciam atividades geralmente na área da construção civil e usavam crack e vinham para o Brasil, voltavam dependentes de crack. Mas eram poucos. Eram poucos. Muito raro. Tão raro quanto dependentes de opioides, de heroína. Raríssimos. Só que da heroína eram pessoas muito ricas, que vinham da Europa, geralmente de Portugal, aonde eles tinham acesso a essa droga, que no Brasil ainda é extremamente cara, porém, não se preocupem, agora durante a nossa Olimpíada foi lançada na América do Sul a heroína sul-americana. Então, com o futuro, a América do Sul deverá ultrapassar o seu concorrente oriental, o Afeganistão. Já estamos plantando papoulas, elas passarão pelo Brasil na direção do Porto e daqui a pouco vamos ter aí heroína sul-americana mais barata. Mas isso é um comentário irônico e triste. Bom, o trabalho se chama Internação à Revelia, naquela época se chamava Internação à Revelia, em pacientes com transtornos ligados ao uso de substâncias psicoativas. Bom, em 1997, nós separamos 20 pacientes, 16 homens e 4 mulheres, com uma média de idade de 33, tínhamos um garoto de 13 e o mais velho na época 53. Eu me lembro que em 1997 eu era bem mais jovem do que 53. Porém, hoje vejo os 53 bem distantes. A hospitalização média foi de 73 dias, ou seja, o que ficou menos tempo ficou 20 dias, o que ficou mais tempo 455. Por que que nós tivemos alguém com tanto tempo? Por uma questão social. Houve ordem de internação
pessoas não tinham família, então não havia quem retirasse, não havia quem assumisse a tutela temporária para fins de tratamento. Normalmente se pede tutela temporária, porque a tutela completa envolve direitos sobre os bens do paciente. E os juízes são muito cuidadosos nesse pormenor, para não permitir que pessoas sejam internadas, como já ocorreu, com objetivos de locupletação financeira por parte de parentes. Então o juiz também fala, respeito é bom e eu gosto, vamos respeitar o direito financeiro do paciente. Então nós tivemos alguns casos assim, e tem até umas coisas bonitas, sabe? Umas coisas bonitas que a gente vê. Tem uma moça que... Bom, eu vou acabar bem cedo, já vi? Então, tinha uma moça que era de Espírito Santo, e ela era dependente de crack, cocaína e crack. E ela veio, trazida pelo convênio do Espírito Santo, um convênio, um plano de saúde. O pai era um homem enfermo, fisicamente, e morreu. E ela não tinha mais ninguém conhecido, nenhum familiar. Ela melhorou muito. Parecia assim, a aparência dela era péssima, né? E nós, com o tempo, ela foi melhorando, foi adquirindo cuidado, foi ficando até bonita. Olha que coisa bonita que aconteceu. Um ex-namorado procurou por ela, ficou procurando. E quando descobriu que estava lá, gente, esqueci de falar, mais importante, o convênio faliu. Então a paciente ficou internada, sem pagamento, sem nada, porém, ficou. Ela já estava ótima, mas você não podia botar na rua, tinha ordem judicial. E aí esse namorado descobriu-a e mandou para ela, inicialmente, uma caixinha. Olha que coisa linda para falar na sexta-feira. Olha só. Sempre há uma esperança numa sexta-feira, né? Sempre há uma esperança de alguma beleza, do amor, da entrega afetiva. Esse namorado mandou uma caixinha com pequenos objetos ou produtos para higiene, para o cabelo. Aí ela recebeu, gostou muito, ficou feliz, uma caixinha, um sabonete. Por favor, é importante falar isso. Quem acompanhou o rádio, era sabonete Palmolive. Olha que coisa, ele mandava um sabonete Palmolive. Uma coisa modesta, mas carregada de sentimento. E aí, nós respondemos, e aí nós permitimos que ele começasse a conversar com ela. Aí ele foi, etc., assumiu o juiz, e aí ela teve alta com ele. Foram embora. Alguns anos atrás, talvez uns 2 anos atrás, já tem muitos anos, né? Mas já, uns 2 anos atrás ela mandou por Facebook, quando começou mesmo, o negócio de Facebook, ela mandou um Face dizendo que estava muito bem, mandou fotografia, família, criança. Aí você vê que deu certo, né? Como? Gratificante. Gratificante. Há uma esperança. Eu também uso Palmolive. Se me mandar um Palmolive, eu mando brasa com ele. Piada não foi boa não, né, Patrícia? Bom, então a internação. O que ocorreu na internação? Tratamento farmacológico, porque esses pacientes, quando chegam, frequentemente têm que ser estabilizados. Lembram?
estabilizar, dispor. Quem pede, sempre alcança. Pedir, perguntar, saber mais sobre ele, perguntar, estabilizar e dispor. Pede, é o pede. Então, eles precisam ser estabilizados, estão muito agressivos, eles não têm noção de que alguma coisa boa pode acontecer ali. Lembra-se, eles estavam dentro do sistema carcerário, dentro do sistema jurídico, naquilo que existe de mais rigoroso. Então, eles chegam no hospital achando, sem ter a noção exata do que se passa ali dentro. Às vezes nunca viram. Aos poucos é que eles vão percebendo que existem essas nuances do interesse humano, né? Porque, na verdade, vocês que são alunos, já estão aí se formando, vocês sabem que vocês estão nisso porque vocês têm algum sentimento em relação a quem sofre. Ninguém pode imaginar que vocês estão aqui achando que vão ficar milionários trabalhando com pessoas dependentes químicas. Bom, depois aplicávamos o método Minnesota, que é o método que utiliza os 12 passos. Geralmente com a presença de grupos de mútua ajuda, alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, de modo que esse paciente, quando saísse, ele já dispusesse de um acompanhamento em alta. Então, o objetivo do tratamento é abstinência completa, quando se usa crack ou cocaína, abstinência completa, mudança no estilo de vida e agregação. A agregação é trocar de turma, a gente procura produzir essa troca de turma, passando de um grupo de usuários para um grupo de ex-usuários com os quais ele se identifique. Terapia psicológica e terapia familiar. No pós-alta, aconselhamento é feito por conselheiros em dependência química, psicologia e grupos de mútua ajuda. O acompanhamento foi cerca de 5 meses. Nós conseguimos acompanhar esses pacientes durante 5 meses. Ou seja, saber como eles estavam, né? Ter notícias deles. Nós já estamos agora produzindo o acompanhamento de 2016 a 2017. Hoje de manhã deve ter tido uma reunião para estabelecer o questionário que nós estamos fazendo com os pacientes que internaram em dezembro de 2016 e que se encerra em dezembro de 2017. Não, de 2015 e 2016. Começou em janeiro de 2015 e termina em dezembro de 2016. Durante este ano de 2017, nós estamos levantando como é que esses pacientes ficaram durante este ano de 2017. Então, são cerca de 5 meses. Bom, álcool, eram 7 pacientes. Cocaína, aqui incluindo cocaína utilizada por aspiração e fumada. Na época não se usava, não existia o crack, mas existia o beck, um negócio que colocava-se a cocaína dentro do cigarro e a pessoa fumava o cigarro com cocaína. Tá? Múltiplas drogas, então nós tivemos, quando usaram várias drogas, o que mais tivemos foi o uso de cocaína misturado com outros. Excluiu-se o tabagismo, 19 pacientes eram tabagistas. Quero dizer que hoje, nós, quando tratamos os pacientes usuários de drogas, nós retiramos completamente o tabaco. Sobreviveram 18. Um morreu com tuberculose. Abandonou o tratamento, conseguiu a licença com o juiz para sair, saiu.
e morreu de tuberculose. Morreu usando. O outro morreu com portador de síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, morreu em abstinência. Abstinência completa, nós conseguimos 60%. Incompleta, 10%. Recaída, tivemos 4%. Bom, o que é importante nisso aqui, vocês vão ver, houve um aumento depois da abstinência completa, porque esses pacientes, eles não retornaram ao tratamento, mas eles retornaram a grupos de mutuajuda, narcóticos anônimos, eles retornaram. Então, aí eles já foram voluntariamente procurar ajuda gratuita em grupos de narcóticos anônimos. Quer dizer, a internação não surtiu o efeito completo desejado, mas é que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois ganhou esperança, porque todo mundo tem que parar. Vamos em frente. É que eu ouvi ontem o nome dele, o D2, Marcelo D2. Aí eu percebi que eu tive vontade de dialogar com ele no rap, mas eu fiquei de varinha curta, porque não me garanto, né? Bom, vamos lá. Nós também avaliamos desempenho social. Excelente. O que significava desempenho social excelente? Ter alguma atividade ou de estudo ou laborativa, também informar que nós damos um curso para pessoas que passaram um período em tratamento e que desejam ajudar outras. Então, eles pelo menos se inscreviam nesse curso. Então, curso ou trabalho, não se envolver em nenhum problema policial e ter algum tipo de relação familiar. Não significa que ia se dar bem com a esposa, não, mas era capaz de conversar, de conviver. Então, esses 3 fatores é que nós consideramos recuperação naquela época. Desempenho acadêmico ou profissional, desempenho afetivo e proteção em relação a fatores de risco policiais. Desempenho razoável foram 2, desempenho ruim foram 3. Internação involuntária dá certo? Sim, desde que sejam seguidos procedimentos legais e procedimentos técnicos. Então, foi este o resultado desse trabalho. É importante dizer que esse trabalho foi publicado na 3ª mais importante revista do mundo, revista científica, né, sobre drogas. Um trabalho publicado nos Estados Unidos. Internação, o procedimento, a lei número 3944, como eu vim aqui, achei que talvez houvessem advogados, então a gente dá uma coladinha ali, né? Essa lei dispõe sobre os direitos fundamentais das pessoas usuárias de serviço de saúde mental e dá outras providências. Ou seja, nesta lei nós temos a determinação de internação involuntária, internação voluntária e internação compulsória. Olha, internação involuntária, procedimentos técnicos, tem que ter serviço de remoção e tem que ter contato médico. Não significa que o médico seja a pessoa mais importante na equipe. Não significa isso. Há essa ideia hierárquica. Porém, no novo tempo... não, isso foi Ivan Lins. Foi Ivan Lins, final de semana passado. O novo tempo. No novo tempo, o médico, ele ocupa um lugar na equipe médica. Então, o papel principal, neste caso aqui, da internação, é
examinar e avaliar o que tipo de tratamento aquela pessoa precisa. Então, o correto numa internação compulsória seria o juiz determinar a internação e ir numa ambulância. Agora, se tem 100 pessoas lá na chamada Cracolândia, tem que ser 100 ambulâncias. Não dá para fazer. Vocês vejam o seguinte, vejam só que interessante, né? Já viu aquele reboque de automóvel que multa quem está parado em lugar... Quem está certo, que leva o carro, ele leva 2. Por que não vai logo um ônibus e faz, não, vai todo mundo junto? Não é? Por que não vai um carro cegonha? Então, são 2. É a mesma coisa. Na ambulância, você leva 1. Então, tem que ir uma ambulância para cada pessoa. Mas espera aí, são 50. Cara, está na lei. E é a maneira certa de fazer. Por quê? Eu vou mostrar nesse filme aí para vocês que em 24 horas, de 100 pessoas que nós atendemos, 2 morreram. Uma porque estava com tuberculose, estava morrendo na Cracolândia, caída, há vários dias. E ninguém olha quem está ali. O outro era um rapaz que tinha sido atropelado, provavelmente foi atropelado, porque o tipo de lesão que ele tinha, foi feita autópsia, necrópsia, e nós observamos que ele tinha polifraturas e tinha rompimento do baço. Geralmente isso acontece em atropelamento. Atropelou, jogaram na Cracolândia e ficou lá. Morreram 2. Quer dizer, se levassem para onde estava previsto, ele ia chegar num local de tratamento social. Porém, antes de fazer isso, nós conseguimos um número grande de leitos, acredito, conseguimos pelo menos uns 80 leitos, nós conseguimos em vários hospitais do Rio, 10 leitos no IASERJ, 10 leitos no Hospital da Lagoa, 10 leitos em Bom Sucesso. Nós fomos conseguindo vários lugares. Aí nós levamos os pacientes, principalmente as mulheres, porque as mulheres e as meninas da Cracolândia, elas com arrasadora frequência têm patologia ginecológica, têm doença ginecológica. Mas é tão marcante isso que o odor, ao examinar a paciente, ao entrar no consultório, o odor já é marcante. É um odor fétido, proveniente da região sexual. Então, não há nenhum problema em se fazer internação compulsória, desde que isso aqui seja seguido. Isso aqui é o método Minnesota, não vai vir ao caso hoje. A utilização dos 12 passos, então essa é uma reunião típica, em que os pacientes começam a fazer dentro do local de tratamento, e quando saem, esta reunião aqui, por exemplo, tem a presença de membros de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Então, quando o paciente sai, ele já sai com o endereço, o local. Bom, isso aqui são os tratamentos. Sempre bom lembrar que Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos são fundamentais na recuperação dos indivíduos. É um recurso barato, muito eficaz e que, no mínimo, eu recomendo que aqueles que tenham interesse visitem, ou que nunca visitaram, visitem, porque é fascinante. É fascinante. O tratamento em regime de internação proporciona melhores condições de recuperação e práticas de aconselhamento mais eficientes,
por estar longe da pressão ou de retornos negativos que podem ocorrer dentro até mesmo do convívio familiar, enquanto o paciente ainda estiver desenvolvendo habilidades para seu novo estilo de vida. Então, basicamente, bom, vamos botar aqui na propaganda, quem quiser entrar em contato comigo. Esse aqui é o meu site. Entrando em qualquer um desses Facebooks, eu garanto a vocês, esse Facebook aqui já tem mais de 100 mil curtidas, mas eu respondo a todas eu respondo pessoalmente. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu respondo pessoalmente, com a maior paciência, domingo à noite, depois das 10 horas, pedido para correção de trabalho. Vocês sabem disso. Tá? Nós temos também um trabalho social voltado para pessoas carentes, que está à disposição também por intermédio desses endereços. Bom, agora eu vou passar um filmezinho, 6 minutos, por favor. Isso aqui é um filme feito precariamente, não houve um objetivo, foi feito assim no nosso... Só um minutinho, por favor. Nós percebíamos que íamos fazer algo diferente, então essa foi a última reunião da equipe que iria ocupar, fazer toda a abordagem e queria tratar esses pacientes a serviço da prefeitura. Depois eu conto o que aconteceu. Pode continuar, por favor. A Clínica Jorge Jaber está montando um trabalho de tratamento de dependentes em crack. Nesse momento estamos chamando de Centro de Recuperação de Abstinência ao Crack, o próprio crack, a palavra, né? E nosso objetivo é não só desenvolver o trabalho na recuperação desses pacientes que são encontrados em via pública e abandonados, mas também desenvolver atividades ligadas à pesquisa universitária junto ao UERJ, também trabalhos ligados à prevenção de crianças para que essas não entrem no mundo das drogas e, naturalmente, também ao ensino. Já temos um trabalho de treinamento de 29 anos para profissionais na área de dependência química. Então, nós temos médicos, especialistas em dependência química, médicos psiquiatras, temos psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem, conselheiros em dependência química e também socorristas para que o ambiente seja desescalonado em termos de violência. O socorrista age evitando que surjam situações que possam levar a conflito. O tratamento da recuperação da dependência química constará da aplicação de 12 passos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, juntamente com tratamento psicológico, farmacológico e um tratamento que leve à mudança no estilo de vida. São 3 objetivos do tratamento: abstinência completa, mudança no estilo de vida e agregação, de modo que essas pessoas possam, posteriormente, participar de grupos de mútua ajuda.
Vocês estão com falta ali? Não, mas não vai faltar. Vocês têm falta aí de socorristas? 3 um socorrista? Bom, são 3 técnicos, vocês vão ter que resolver chamando coordenador de todas as casas. Por favor, coordenador. Uma salva de palmas para Armando. O ideal é que a gente tenha sempre coringas para ter um problema desse, a gente troca. De 3 horas da manhã, nós estaremos com uma equipe para fazermos a abordagem desses pacientes, fazendo a triagem para que eles sejam encaminhados, quando necessário, a hospitais clínicos, e aqueles outros que não estejam com alguma patologia física, clínica, eles serão encaminhados para tratamento de internação puramente voltado para a recuperação da dependência química. É possível recuperar qualquer dependente. O grande desafio vai ser motivar o usuário de crack que vem da rua, foi recolhido involuntariamente, para a gente poder mostrar para ele que ele pode fazer um tratamento e não voltar mais para lá. Porque o índice de retorno é muito alto. Até hoje nunca foi feito nada efetivamente para tratamento. Você recolhe, mas não trata. Aí eles voltam. O desafio é tratar e dar um caminho para eles não precisarem voltar para lá. O que não queria ir acaba ficando, se engajando e mostrando que é possível. Porque eles vão dar o resultado. Sem eles, a gente não tem resultado. Entendeu? Eles vão para lá e vão multiplicar isso. Eu acho que pela primeira vez, porque eu nunca vi um trabalho assim. Nunca vi. Trabalho na área há 26 anos, eu nunca vi. Não posso mais parar. Eu não posso mais parar. Eu não posso mais parar. Eu não posso mais parar. É possível recuperar qualquer dependente utilizando técnica adequada, tratamento honesto e levando em consideração a individualidade de cada paciente. É por isso que é muito importante a presença do psiquiatra e da psicóloga, que darão ao paciente o apoio necessário no seu aspecto emocional, que não diz respeito somente ao uso de droga. Também é fundamental a presença da assistente social, que vai ajudar este paciente a ser reintegrado na sociedade. O desafio é fazer com que essas pessoas retornem à sociedade de forma saudável, que possam conviver, amar, trabalhar, procriar, serem felizes. Mãos à obra. Ao final dessa noite, nós passamos a madrugada toda atendendo essas pessoas. E durante o dia fomos fazer a visita médica desses pacientes que tinham sido levados para os hospitais. E 2 tinham morrido. E à noite eu fui participar da reunião onde se definiria a implantação desse trabalho, que já tinha sido todo apresentado, e essa parte toda foi feita voluntariamente. Não houve nenhum contrato, nenhum pagamento. Aliás, eu não receberia nenhum pagamento por isso. Os profissionais receberiam os seus salários para trabalhar, pagos pela prefeitura. Meu trabalho não seria cobrado. Na reunião, eu percebi que eu era um elemento estranho aos objetivos ali dentro.
os objetivos ali me pareceram perigosos para quem não está acostumado a circular dentro de determinadas salas e gabinetes. Então eu me agradeci por ter tido a oportunidade de ter ajudado algumas pessoas, ter participado ali daquele trabalho, e naquele mesmo dia eu me desliguei. Posteriormente, não se sabe até hoje direito o que aconteceu. Sabe-se que quem fez o contrato com a prefeitura continua até hoje responsável pelo tratamento. Mas teve continuidade? Não. Alguém assumiu a responsabilidade por tudo isso que a senhora vê acontecer de tratamento. Entendeu? Eu não me senti à vontade e me retirei. Mas eu posso garantir a vocês que isso é muito barato. É muito barato. Nós íamos começar com 20 pessoas e 5 equipes, seriam 100. Nós recolhemos 100. Muito bem. Cada um desses 5 poderia chegar a 40, já seriam 200. E se ficassem mais 5, seriam 400. A nossa ideia era fazer 18 casas com um custo muito baixo, porque o principal custo a prefeitura já tem, são os hospitais. Então você não precisa ter médico, você não precisa ter psicólogo, não precisa ter médico, enfermagem, não precisa ter psiquiatra. Você já vai no hospital, leva direto, faz todos os exames, leva para casa, trata. E essas casas nessa ocasião, foi feito um levantamento e na região de Campo Grande havia uma grande oportunidade de aluguel de casas, porque o mercado imobiliário lá era favorável. Então era possível fazer isso muito barato. Que ano foi isso? 2013. 18 de fevereiro de 2013. Como já não estaria hoje? Não, veja só, não tem problema. Não tem problema. Eu vim pra cá, quando eu cheguei só tinham vocês, 2. Eu falei, vai ser com 2, com 3, com quantos tiverem. Eu não vou parar, eu não posso mais parar. Você sabe que eu vou fazer. Eu quero fazer. Já temos agora 2 lugares de atendimento gratuito. A gente tem... Vamos continuar. Então, gente, nós não podemos nos abater com a situação que existe na saúde, nós não podemos nos abater com esse universo perverso na área de saúde. Nós temos que ter esperança e continuar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço e passo o microfone às suas mãos, por favor. Primeiro, Jorge, eu queria agradecer a tua presença. Assim, a quantidade de informações que você colocou para a gente é muita o que cabe uma boa reflexão, né, sobre várias coisas. E, por outro lado, eu tenho uma reflexão que me acompanha já há muitos anos. Eu vou me sentar. Eu vou colocar para vocês, que é uma proposta particular, para vocês entenderem onde eu quero colocar. Eu tenho um filho que é formado como engenheiro agrônomo, e nos últimos 11 anos esteve internado 23 vezes. Sendo que das 23 vezes, 19 fui eu quem me internei. E as últimas 3 vezes ele esteve internado em manicômio judicial.
Então, de forma alguma, eu estou questionando o fato da internação involuntária ser necessária ou ser uma ferramenta a ser utilizada. Eu mesmo a utilizo na minha vida cotidiana. A questão, para mim, não é essa. E aí eu quero descrever e ao mesmo tempo, propor um outro dia para a gente conversar sobre isso especificamente. 3 casos reais que eu conheço. Né? Primeiro, um menino de 16 anos, que era surfista de trem, cai do trem, e quando cai do trem, ele cai embaixo de outro trem em movimento e tem seus braços amputados. Um braço, exatamente na articulação com o ombro, e o outro braço, aqui um pouco abaixo, aqui do cotovelo. Né? Vocês já ouviram muitas vezes em matérias na televisão, ele correndo dos acolhedores, supostos acolhedores. Esse menino, a última vez que eu estive com ele foi internado 17 vezes, tinha sido internado 17 vezes. Bem, esse menino, quando ele estava no hospital, internado na UTI, com os braços, né, que tinha acabado de ter os braços amputados, ele recebeu a notícia do pai. E o pai informou a ele que ele não voltasse mais para casa, que ele dali do hospital fosse para a rua, que ele, como pai, tinha muitos filhos para sustentar, muita gente para cuidar, e que não ia cuidar dele. Né? E daí, do hospital, ele foi para a rua. Ele teve que ir para a rua, sem nunca ter estado na rua. Até aquele dia, ele estudava em escola, ele tinha todo o percurso de vida dele. Né? Então, esse é um caso. O outro caso é uma menina de uma família de religiosos bastante rígidas, né, em que ela foi seduzida pelo... O pai era um religioso. Numa comunidade que eles moravam, uma das igrejas era a igreja do pai. E ela foi seduzida pelo ajudante do pai. E nessa sedução, ela, com 13 anos, na única relação sexual que teve, engravidou. A gravidez dessa menina denunciava a moral existente dentro daquela casa e dentro daquela comunidade. Ela foi expulsa de casa para que a gravidez dela não fosse ser descoberta pelo restante da comunidade. E um terceiro caso, um menino que jogava bola muito bem. Morava numa comunidade e tinha nessa comunidade a milícia tomava conta desse lugar. E aí um dos milicianos queria que o filho dele fosse o titular da seleção daquela comunidade. Só que esse menino atrapalhava porque jogava bola melhor do que ele. Então, um dia, num jogo muito importante, esse miliciano deu uma surra no menino e quebrou sua perna intencionalmente, de tal maneira que esse menino não pudesse jogar futebol. O pai desse menino foi tomar satisfação com o miliciano, foi assassinado na frente do menino. E o miliciano avisou esse menino que ele estava matando o pai exatamente porque ele jogava bola muito bem. E ameaçou matar toda a família se ele lá continuasse. E aí esse menino é levado para o hospital, tem a perna engessada, e para proteger o resto da família, não volta para a comunidade que morava. Bem, não sei se vocês sabem, as crianças de rua são alvos de violência do Estado. 80% da violência praticada contra as crianças de rua são por agentes do Estado, normalmente policiais. Sejam policiais militares, sejam policiais da Guarda Municipal. Né? Ou, quando não é nenhum dos dois, por milicianos. O miliciano, quando ele chega e toma uma comunidade, a primeira coisa que ele faz é expulsar a população de rua, para dar aquele aspecto de melhora a todos. Né? E também usuários de droga. Bem, a partir daí, desse quadro, essas crianças morarem na rua é impossível para elas. Vocês devem ter acompanhado no jornal um prostíbulo cujo irmão do garotinho era dono em Campos, onde todas as
trabalhadoras e trabalhadores ali eram crianças de 12 a 15 anos, meninos de rua capturados nas cidades ao redor, que ele, antes de confinar nesse prostíbulo, ele primeiro os viciava em heroína e depois levava eles para as casas de prostituição, lá para essa casa de prostituição em Campos, né? Só foi descoberta porque 2 crianças fugiram. Ele foi condenado, há pouco tempo tomou posse como deputado federal, porque um dos secretários do Crivella, quando era o titular, e aí quando tomou posse da secretaria, um índio da Costa, quando tomou posse da secretaria, abriu a vaga, o irmão do garotinho tomou posse, e o processo dele foi para o Supremo Tribunal Federal. Bem, essas crianças, quando vão para a rua, como eu disse eu, na rua não podem estar. Qual é o único lugar na cidade do Rio de Janeiro que elas estão protegidas das atrocidades, das perversidades que nós praticamos através dos agentes de Estado, da polícia? Qual é o único lugar que a polícia não frequenta? Não é a Cracolândia. É a proximidade com as vendas de tráfico de droga. Cracolândia é o subnome que surge depois, porque elas existiam já há muito tempo. É lá que as crianças estão protegidas. Então, essas crianças que foi expulsa de casa porque jogava muito bem, a outra porque foi seduzida e foi, né, vão morar junto ao tráfico, né, exatamente por não ter onde morar. Elas não estão lá porque querem estar. Não é uma opção delas de vida irem para lá. Não é o crack que as levou para lá. Não. Elas estão lá porque não tem outro lugar para estar. Eu já fiz esse desafio várias vezes, vou repetir. Eu quero ver qual de nós aqui é capaz de deixar toda a sua documentação aqui em cima da mesa e passar uma semana dormindo na rua, sem ao final de uma semana na rua estar precisando de alguma droga para poder se sentir inteiro de continuar dormindo na rua. Porque quando se dorme na rua, não se sabe se vai acordar no dia seguinte. Principalmente uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos é alvo de prostituição, é alvo de tudo quanto é tipo de maldade. Então, a droga e o crack aí não é o problema dela. É a solução dela. Então, não adianta fazer como faz com o Serginho, de interná-lo repetidas vezes e depois colocá-lo na rua de novo. Porque os braços dele não vão nascer durante a internação. Ele não vai poder voltar para a escola. Não sei se vocês sabem, crianças que não têm o responsável para assinar nas escolas não podem ser matriculadas na escola. Então, isso quer dizer que criança de rua não pode estudar, não pode ir à escola. É proibido por lei de ir à escola. E se tiver menos de 16 anos, também não pode trabalhar. O que nós esperamos com eles é que eles se suicidem. Porque para se manter vivo tem que comer. Para comer tem que ter dinheiro. Não pode trabalhar, não pode estudar, tem que roubar. Não tem outro lugar para estar. Ou então praticar pequenos crimes. Mas é na criminalidade que eles são acolhidos. É naquele que compra o cordão de ouro roubado, o celular roubado. É quem os acolhe, é quem os cuida. É quem nos dá remédio, comida, carinho, atenção. Então, pura e simplesmente, se pensar em solução, né, que é retirá-los dos lugares que estão, não é solução alguma se nós não tivermos alguma coisa diferente para oferecer. Se nós só tivermos o lugar para oferecer, o lugar para afastá-los da droga, e depois abrir a porta e dizer agora podem voltar, é castigo. Não é benefício, né? É castigo. É só qualquer um de nós experimentar, ir passar por qualquer situação desesperadora e depois ficar eternamente achando que vai voltar para a situação desesperadora. É o que se faz com eles. Quando se retira a droga, se interna e não se dá para eles qualquer destino diferente. Mas não é ao final do tratamento, é o início do tratamento. Até porque, se existisse algum destino diferente, nenhum deles estava lá. Repito, eles não estão lá atrás da droga. A droga surge na vida deles como exatamente a solução da vida deles.
Não é o traficante que os leva às drogas, é a polícia que os leva às drogas. O menino de 12, a menina de 12 a 15 anos, brasileiro e africano, são altamente valorizados no mercado internacional de prostituição. Porque existe a fantasia de terem órgãos genitais grandes. E por causa disso, naqueles países onde o IDH, o índice de felicidade, é muito alto, Noruega, Finlândia, né, Suécia e na Ásia, paga-se muito bem por escravas sexuais negras, mas não da sua idade, tem que ser pequena, tem que ser ainda de 12 a 15 anos, que já tenha tido a primeira menstruação, esteja com seus pelos nascendo, com seus seios aprontando, onde que ali já tem uma fantasia erótica latente, mas ao mesmo tempo tem da característica da infância. Onde aquele cara que é o doente possa efetivamente satisfazer suas fantasias sexuais inteiramente. Pois é, essa é a sociedade. É exatamente isso. Nojento, né? Pois é. E a gente tem que, quando está com eles, a gente tem que estar pensando se está contribuindo para massagear a nossa consciência e diminuir a nossa culpa deles estarem ali, ou se nós efetivamente estamos ajudando eles ali. Porque tem uma diferença muito grande. Uma coisa é o que eles, naqueles lugares, causam na gente. O que é nós vendo eles ali, qual é o sentimento que nos desperta. E aí é melhor, muitas vezes, tirá-los dali, não por ser melhor para eles, mas por ser melhor para nós. Eles ali nos chamam a atenção da miséria que nós produzimos. Eles não estão ali produzindo miséria. Somos nós que produzimos aquela miséria. Somos nós, como sociedade, que não deixamos a eles outra alternativa a não ser aquela. Então, tratar do crack não é tratar da droga. Tratar do crack é tratar de um ser humano, é tratar de um sistema socioeconômico que produz seres humanos e produz destinos de seres humanos como esse. A gente aqui pode citar vários deles, né? Muitos deles. O terceiro maior mercado, mais lucrativo e legal hoje no mundo, chama-se tráfico humano. Então, o primeiro é armas e drogas, o segundo é falsificação, o terceiro é tráfico humano. Sabe qual é a população mais acessível a tráfico humano? De rua, ninguém pergunta por eles. Você passa por eles pela calçada um dia, se eles não estiverem ali no dia seguinte, a gente vai dar graças a Deus, achar que foi dada alguma solução para eles. Então, repito para vocês, né? Tomem e parem sempre para pensar, né? O que nós estamos fazendo motivados por algo que só nos diz respeito, né? Ou algo que diz respeito efetivamente ao outro. Quando pensar que vamos trabalhar e tratar de crianças em situação de rua, usuárias de drogas, o que temos a oferecer a eles além das drogas? Como disse o Jorge Jaber, todos eles querem sair daquela vida. É verdade. Mas eles querem ter outra vida, onde a droga não seja necessária. Eles não querem se ver livres da droga. Eles querem se ver livres da droga de vida que eles têm. O que é muito diferente. Imensamente diferente. Eles querem ter oportunidade a voltar a sonhar com o Papai Noel, com o ovo da Páscoa, com a boneca, com a escola, com jogar bola, soltar pipa. Na hora que tiver dor, ter alguém que acolha, que tenha mods, a menina tenha mods quando ficar menstruada, tem alguém para ensinar ela, e não alguém para estuprar ela o tempo todo, mesmo que ela tendo com doenças venéreas e com as genitálias tendo mau cheiro. Não é isso. A doença venérea não se instalou ali porque foi
vinda dos céus. Não, ela se instalou ali porque ela é uma menina que não tem como se defender e a única forma de relação que ela tem de estabelecer algo com a nossa sociedade é através da genitália, porque a boca ninguém escuta, ninguém olha, ninguém fala, ninguém está interessado em saber o que sai da boca dessas meninas. Não é isso. A gente tem que pensar o outro lado. Né? Nós somos uma sociedade com capacidade de pensar e de produzir. O que a gente quer continuar produzindo? Pessoas que a gente vai tirar uma da Cracolândia e vai aparecer mais duas na Cracolândia? A droga é uma coisa simples, se produz em laboratório. A necessidade de usar droga é muito complexa. A próxima sexta-feira será políticas públicas para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua, usuárias de droga. Então, vai estar aqui presente o Ronaldo, como é escrito? Rodrigo, que foi ex-secretário de Assistência Social. Rodrigo Abel, exatamente ele, né? E o desembargador Silvio Hernandes. Vamos estar aqui falando sobre políticas públicas para... Sempre o mesmo horário, terça-feira, primeira sexta-feira do mês, às 3 horas da tarde. Tá? E esse debate aqui vai estar disponível no YouTube para vocês todos. Okay? Nós temos também Facebook, o Crack Social, né? É o nome da série. Né? E aí, quem quiser entrar lá e tal. Ok? Um abraço para vocês. Não, é dele lá, de verde lá.